Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, já adentramos um novo mês de setembro, e para a Igreja no Brasil, conforme já lembrado, o mês da Palavra de Deus. Aproveitemos esses dias de setembro para uma intimidade ainda maior para com as Sagradas Escrituras, tendo aquela docilidade, aquela solicitude que um dia a Santíssima Virgem Maria teve para com a Palavra, quando disse ao arcanjo Gabriel: eis aqui a serva, a escrava do Senhor, faça-se em mim conforme a vossa palavra. Veja, meus irmãos, aprendemos com a nossa boa Mãe do Céu a nos deixar moldar pelas Sagradas Escrituras. Feliz aquele que escuta com ouvidos de discípulos a santa palavra de Deus, que a medita no seu coração e, auxiliado pela graça divina, coloca esta mesma palavra em prática. Chega, meus irmãos, de sermos meros ouvintes da palavra. O grande desafio que nos é colocado é sermos praticantes da palavra de Deus. Nesse sentido, Nossa Senhora tem muito a nos ensinar. Ela soube, como ninguém, deixar que a palavra do Senhor moldasse o seu coração e a sua vida. Então, que ela nos inspire, interceda a Deus por nós, a fim de que tenhamos esta mesma atitude, esta mesma docilidade para com as Sagradas Escrituras. Meus irmãos, a liturgia da palavra de hoje coloca-nos diante da radicalidade e das exigências do seguimento de Cristo. Não se brinca e nem se deve brincar de ser cristão católico. Não basta termos recebido, meus irmãos, da Santa Mãe Igreja, os sacramentos da iniciação cristã e termos uma vida distante daquilo que o sacramento deve significar para nós. Sabemos bem quais os sacramentos da iniciação à vida cristã: o batismo, a Eucaristia, a Crisma. Uma graça, meus irmãos, receber o sacramento. A Igreja nos ensina no seu catecismo que em cada sacramento é o próprio Cristo Jesus que age em nossa vida. Porém, meus irmãos, a tentação é grande de termos uma vida incoerente ou totalmente contrária àquilo que os sacramentos significam na nossa vida. Jesus hoje, meus irmãos, no Santo Evangelho, nós o encontramos caminhando para Jerusalém. Aliás, o evangelista Lucas, ele tem esta característica. Ele apresenta Jesus sempre a caminho de Jerusalém, cidade santa, onde lá ele celebrou e vivenciou na própria carne o seu mistério pascal, ou seja, a sua paixão, morte e ressurreição. Momentos antes deste episódio, nós encontramos nosso Senhor tomando a firme decisão de entregar a sua vida a Deus, de entregar a sua vida no alto da cruz em Jerusalém. Por isso, meus irmãos, o Senhor quer preparar os corações dos seus discípulos, dos seus seguidores, e aqui nós nos incluímos. Hoje nós somos chamados a ser os novos discípulos, os novos seguidores de Jesus. E seguir Jesus, meus irmãos, exige, é radical, exige o quê? Conversão, mudança de vida, exige renúncia, exige desapego, desprendimento. Na nossa caminhada para o céu, meus irmãos, nós não podemos ter o nosso coração cheio de apegos. O único bem que devemos trazer no nosso interior, na caminhada para Jerusalém Celeste, para o reino dos céus, é o nosso amor a Deus e ao próximo. Portanto, nada e nenhuma pessoa deve estar acima de Cristo na nossa vida. Por que, meus irmãos e irmãs, nosso Senhor é tão radical no seguimento a Ele? Sabe por quê, meus irmãos? Para nos libertar de nós mesmos. Nós, por herança do pecado original, temos uma tendência ao orgulho, à soberba, à vaidade, ao apego, à autossuficiência. Quando nós seguimos radicalmente Jesus Cristo, nós aprendemos a viver a humildade, o desprendimento, aprendemos a ter um coração indiviso,
Porque, meus irmãos, nossa grande tentação é essa, temos um coração dividido. Claro que amamos a Deus, mas também temos tantos outros deuses, os quais prestamos culto. O Deus dinheiro, o Deus prazer do mundo, o Deus da carne, os vícios, os apegos afetivos, os apegos aos bens materiais. Se o Senhor fosse, quem sabe, fazer um raio-x do nosso coração, como Ele ia encontrar o nosso coração? Talvez tão dilacerado, tão dividido, porque tem muitos ídolos, cultua e idolatra muitos deuses. O Senhor, meus irmãos, através da sua santa palavra, deseja curar o nosso coração, tantas vezes dividido. Eis o segredo, meus irmãos, amando, adorando unicamente a Deus, nosso Senhor, nós vamos colocar as pessoas, os bens materiais, o dinheiro nos seus devidos lugares. Claro que podemos e devemos amar as pessoas, porém não adorá-las, não idolatrá-las. Outros evangelistas, narrando esta passagem do Evangelho, vai dizer do ódio evangélico. Quem não odeia o seu pai e sua mãe, não é digno de mim. Palavra de Jesus. O ódio evangélico, meus irmãos, não significa raiva. O ódio, segundo o Evangelho, significa amar menos. Para seguir o Senhor, é preciso amar mais o Senhor e amar menos as pessoas. É radical, sim. É exigente, sim, o Evangelho. Mas é uma graça, meus irmãos, uma graça enorme, nós colocarmos em prática este santo ensinamento do Senhor. É interessante que nosso Senhor nos dá duas comparações, dois exemplos, para nós assimilarmos a mensagem, o ensinamento que hoje Ele nos traz. Ele fala da construção de uma torre, que deve ser calculada, avaliada, para começar e não ficar inacabada esta torre. A vida cristã, meus irmãos, é semelhante a uma torre. A torre sempre nos faz olhar para o alto, não é verdade? O cristão, ele é chamado a ter uma vida de ascese, de crescimento para Deus, para o céu. O cristão é chamado não mais ter as suas raízes aqui embaixo, na terra, os seus apegos. Então esta imagem da torre é muito interessante, nos ajuda a contemplar que é para o alto que nós devemos caminhar. Corações ao alto, que nós vamos proclamar daqui a pouco na oração eucarística. Tantas vezes nosso coração não está no alto, não está nas coisas de Deus, nas coisas celestes. Nosso coração está enraizado aqui. Nós sabemos, às vezes, de casos de pessoas que já se encontram no leito de morte, mas elas não se entregam à morte, porque são apegadas a esta vida, são apegadas aos bens materiais, são apegadas às pessoas. Então elas hesitam em ir. Quem de nós não conhece casos assim? É triste, né? O apego, meus irmãos, é horrível. Nós devemos amar na liberdade as pessoas, não na opressão. Ninguém é dono de ninguém no sentido de ser propriedade do outro, ou dono do outro. Paulo hoje nos dá uma lição nesse sentido na segunda leitura, quando ele escreve para Filemão. Porque ali Filemão, ele era rico, ele tinha um escravo chamado Onésimo. E Paulo escreve para ele, olha, trate o Onésimo agora, não mais como escravo, não mais como propriedade sua, mas como você estivesse tratando eu mesmo, ou o próprio Cristo. Ele é um ser humano e deve ser considerado como tal. Então, meus irmãos, peçamos essa graça ao Senhor de tendermos para o alto, não mais para baixo. Quem é o cristão? O cristão, ele vive no mundo, mas ele não vive conforme o mundo vive. Ele vive como Jesus viveu, na santidade, na castidade, na fidelidade, no desprendimento, no desapego. Nós somos chamados, meus irmãos, a viver neste mundo como cidadãos do céu, não como o mundo vive. E tantas vezes nós que celebramos a palavra, comungamos a Eucaristia, somos devotos do Santo Terço, mas pensamos conforme o mundo pensa. Talvez apoiando o aborto, o divórcio, a eutanásia, tudo aquilo que contraria as leis de Deus. O adultério, a infidelidade, o que tem um pecado, ninguém está vendo. Tomemos cuidado, meus irmãos, que o que tem pode nos levar para o inferno. Uma consciência cristã anestesiada
pode nos privar da graça, da amizade com Deus e da vida eterna. O que tem? O que tem ver isso? O que tem fazer aquilo? O que tem puxar o tapete do outro? O que tem falar mal do outro? O que tem roubar? Meus irmãos e irmãs, voltemos o nosso coração para o alto. Eis o grande desafio, a radicalidade do reino, a radicalidade do seguimento a Jesus, não mais vivermos como o mundo vive. Vejam que ser cristão, viver o cristianismo, é um nadar contra a correnteza do mundo. Nós não podemos deixar corromper pelas coisas do mundo, pelos vícios deste mundo. Mas voltemos a nossa vida e o nosso coração para Deus. Outro exemplo que Jesus hoje nos dá no Santo Evangelho, daquele rei que vai guerrear contra o outro rei. E se ele vê que o outro rei tem 20.000 soldados, ele tem apenas 10, ele vai negociar. Essa imagem da luta, meus irmãos, é o combate espiritual. O momento em que nós decidimos em ser de Deus, em viver a radicalidade do reino, nós sacudimos os infernos. Uma grande luta espiritual se trava. Mas, meus irmãos, não precisamos ter medo. Santa Teresa de Jesus vai dizer que o demônio tem medo de almas decididas. O nosso mal, o grande problema, sabe qual é, meus irmãos? Não termos decisão. Não temos um espírito decidido pelo reino dos céus, pelo cristianismo. Ficamos em cima do muro, um pé na igreja e um pé no mundo. Aí fica difícil. Aí nós perdemos a luta. Mas quando nos decidimos por Cristo, nós somos beneficiados, meus irmãos, pela sua palavra, pelos sacramentos, pelas orações que fazemos. Então, meus irmãos, que essa palavra hoje encontre um lugar todo especial nos nossos corações. Nos falava hoje o livro da sabedoria. Quem pode conhecer os desígnios do Senhor? Ninguém. O que é sabedoria para Deus, meus irmãos, é escândalo, é loucura para o mundo. E o que é sabedoria para Deus? É a renúncia de nós mesmos. É o carregar a cruz cada dia. O mundo de hoje abole, elimina o sofrimento, o sacrifício, uma vida mortificada. É uma loucura isso para o mundo. Quem pode conhecer os desígnios do Senhor? Senão aqueles que vivem na humildade, senão aqueles que se rendem ao Senhor e seguem o Senhor na radicalidade. Que ao comungarmos hoje, meus irmãos, nós, aqueles que estão em estado de graça, possam pedir aquela graça ao Senhor. Senhor, me ajude a ser fiel, me ajude a viver com coragem, com sabedoria, a radicalidade e as exigências do reino dos céus. Resumindo, quais são as exigências para ser seguidor de Jesus? O desapego e o carregar a cruz de cada dia. Que Deus nos ajude. Amém?